Começamos então o nosso quadro indo até o Rio de Janeiro conversar com o jornalista Fernando Mollica. Mollica, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos. Sextou 13, né? Sexta 13 para o ex-deputado Roberto Jefferson, que teve a prisão decretada, como nós acabamos de noticiar. Mas vamos lá. Pois é, o breaking news do momento aqui na CNN Brasil, porque o Supremo Tribunal Federal determinou então a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson. A decisão partiu do ministro Alexandre de Moraes, no inquérito que investiga ataques às instituições democráticas. Quero começar o quadro, então, já lhe ouvindo, Fernando Mollica. Como você avalia essa decisão de Alexandre de Moraes? Bem, primeiro é importante ressaltar que o Roberto Jefferson, ele agora é preso no governo Bolsonaro e ele já tinha sido preso por conta de acusações, de processos relacionados ao ex-presidente Lula, ao então presidente Lula. Ele foi condenado pelo Supremo por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Chegou a ficar um bom tempo preso, depois a prisão dele foi transformada em semiaberta e ele foi libertado. Enfim, ele nos últimos tempos, ele subiu muito o tom. Porque uma coisa é a liberdade de expressão, é sempre complicado definir o limite, em que momento a expressão se transforma num crime. Em que momento a liberdade de expressão que nós temos, todos nós temos, e que nos é garantida pela Constituição, quando que isso se transforma em crime? Quando ela se transforma em crime, quando ela se transforma em ameaças, quando qualquer um de nós pode proferir ofensas graves, que entram contra os crimes contra a honra, ameaças à democracia. E o Roberto Jefferson, nos últimos tempos, ele subiu muito o tom. Como foi dito há pouco, ele chegou a aparecer vídeos portando armas, fazendo ameaças. Ele chegou no início do ano, ele foi condenado numa ação civil por conta de ofensas dele ao ministro Alexandre de Moraes, o próprio que decretou hoje a prisão dele. Ele afirmou que o ministro Alexandre de Moraes era ligado a uma facção criminosa, acabou sendo condenado em instância inferior por conta disso. Enfim, esse é o limite. É preciso que a justiça tem feito muito nos últimos tempos, é tentar traçar uma linha. Daqui para lá não pode, daqui para cá, da lá é crime. E é isso, mais uma vez, e o Roberto Jefferson agora está com a prisão preventiva, ou seja, não tem tempo determinado para ele ficar preso. Elisa. Temos aqui uma resposta da defesa do ex-deputado Roberto Jefferson. Dizem o seguinte: a informação do advogado Luiz Gustavo Pereira da Cunha, do PTB, é a de que a Polícia Federal ainda está a caminho da casa do ex-deputado Roberto Jefferson. Abre aspas. A ordem partiu do ministro Alexandre de Moraes, mas nós não tivemos acesso ainda ao mandado de prisão e de busca e apreensão. Fecha aspas, resposta então da defesa do ex-deputado Roberto Jefferson, que é acusado por ataques à democracia. Determinou então o STF a prisão de Roberto Jefferson. A qualquer momento que tivermos novidade, traremos em primeira mão aqui para vocês. Próximo assunto do Liberdade de Opinião, o Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento de denúncia contra o senador e hoje ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. Ciro é acusado de obstruir as investigações sobre uma suposta organização criminosa formada por integrantes do PP, partido presidido por Ciro Nogueira. O julgamento foi iniciado em 2018, mas suspenso por um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Fachin, que é o relator, votou a favor da investigação. Gilmar Mendes devolveu o processo para julgamento e votou para rejeitar a denúncia. Faltam ainda os votos dos ministros Cássio Nunes e Ricardo Lewandowski. Por telefone, a defesa do ministro Ciro Nogueira informou que só vai se manifestar no fim do julgamento. Fernando Mollica, como você avalia, então, essa reabertura de investigação contra Ciro Nogueira, ministro do governo Bolsonaro? Bem, esse processo ficou nas mãos do ministro Gilmar Mendes aí por praticamente 3 anos, desde 2018, quando ele pediu vistas do processo. Eu dei uma olhada aqui no extrato do processo do STF. O ministro Gilmar Mendes devolveu esse processo em fevereiro. Agora, 9 de fevereiro, ele devolveu o processo para julgamento. Então, naquele momento, em fevereiro, não se falava na ida do Ciro Nogueira
para o Ministério do presidente Jair Bolsonaro, para o Ministério da Casa Civil. Mas a data, ele só foi incluído na lista de julgamento 6 meses depois, agora, dia 3 de agosto. Ou seja, ali, naquele momento, praticamente na véspera de Ciro Nogueira assumir o Ministério da Casa Civil. Então, aí não dá para escapar a possibilidade de uma leitura política. Ou seja, a gente está passando por um momento no Brasil de uma tensão institucional muito forte, principalmente entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo, na pessoa do presidente Jair Bolsonaro. Então, há uma série de ações da Justiça pressionando o presidente Jair Bolsonaro ou seu governo, E essa não dá para escapar, não dá para a gente descontextualizar, achar que é uma simples coincidência. Ok, Gilmar Mendes devolveu esse processo em fevereiro. Não se falava na história do Ciro Nogueira virar o ministro tão poderoso. Mas a data de julgamento foi remarcada agora, né, no início do mês. Então, é muito difícil acreditar em coincidências, né? O STF é um tribunal também político, a partir do próprio processo de nomeação de seus membros. Enfim, mais um problema aí para o integrante do governo Jair Bolsonaro. Elisa. 8h51, seguimos ao vivo e vamos agora, Molica, para o nosso próximo assunto de hoje, nesta sexta-feira no Liberdade de Opinião. O ministro da Justiça, Anderson Torres, prestou depoimento ao corregedor do Tribunal Superior Eleitoral. Ele foi ouvido dentro do inquérito do TSE sobre os ataques do presidente Jair Bolsonaro ao sistema eleitoral brasileiro. O corregedor-geral, ministro Luiz Felipe Salomão, também ouviu o coronel Eduardo Gomes da Silva. Ele e o ministro da Justiça participaram daquela live do presidente da República em que Bolsonaro supostamente apresentaria provas contra as urnas e fez novos ataques ao sistema eletrônico nesta live. Molica, esse depoimento mostra que o discurso continua e que o assunto ainda não está encerrado? Não, pois é, a questão continua. A investigação continua. O próprio presidente Jair Bolsonaro fez questão de não encerrar o assunto. Ele descumpriu aquele suposto acordo que ele teria com o presidente da Câmara, o Arthur Lira, de encerrar essa conversa aí sobre voto impresso a partir do momento que houvesse uma derrota no Congresso Nacional. A proposta, a PEC, não foi aprovada, portanto foi derrotada, e ele continuou. E a Justiça também. É um mecanismo de pressões. A democracia tem aquela lógica, os freios e contrapesos, né? Um exemplo que vem lá da democracia norte-americana. Então, pressão de um lado, pressão do outro, aquela história. Um ditado antigo, né? Aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Então, o presidente Jair Bolsonaro se coloca como um adversário ao Supremo Tribunal Federal, levanta suspeitas quanto à lisura dos ministros, de ministros do Supremo Tribunal Federal, quanto à lisura de ministros do Tribunal Superior Eleitoral, e isso é dado uma resposta. A Justiça diz, olha, vocês estão acusando de haver fraude, vocês estão acusando, vocês, Poder Executivo, estão acusando a Justiça de ser conivente com fraude, de ser promotora de fraude, com roubo. Roubar voto é roubo, é crime. Então agora venham aqui prestar depoimento, vamos esclarecer essa história. É um constrangimento e é um processo que pode andar e pode até complicar aí um eventual interesse político-eleitoral do próprio ministro da Justiça. A briga continua, né, Elisa? Falando agora especificamente sobre o presidente da República, Fernando Molica, a gente quer ouvir a sua opinião a respeito do Supremo Tribunal Federal ter aberto um novo inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro. Essa decisão atende ao pedido feito pelo Tribunal Superior Eleitoral em relação ao vazamento de dados sigilosos de ações da Polícia Federal, que investigava a possibilidade de um ataque hacker ao TSE. Esse vazamento, segundo o TSE, ocorreu durante uma live feita pelo presidente da República. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, afirmou que, ao Bolsonaro publicar uma investigação sigilosa, ele quis expandir a narrativa fraudulenta contra o processo eleitoral. Este é o terceiro inquérito aberto pelo STF contra o presidente, que comentou, inclusive, a decisão de Moraes. Vamos ver. Com essa adesão da Jane Moraes, eu acho que só não tem a cópia do inquérito quem não quer. Ou acho que apagou, se tirar do meu site, apagou, resolveu o assunto. As provas estão lá. E olha a história que eu quero contar aqui. Não tenho provas.
é apenas aí uma suposição. Que a história, ou história que chega para a gente, era que o acordo com esses hacks seria de desviar 12 milhões de votos do candidato Jair Bolsonaro. Sumir com 12 milhões de votos. Repito, não tenho provas e não sei se isso é verdade. Mas a história que estamos apurando é essa. Vamos então ouvir a opinião de Fernando Molica. Nos conte, Molica, como você avalia então a decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre a abertura do inquérito contra Bolsonaro e, na sua opinião, essa decisão tem um fundamento jurídico ou, na verdade, é mais um capítulo político, né, de desentendimento entre Bolsonaro e Alexandre de Moraes? Bem, primeiro, o presidente fala, não tenho provas. Estão dizendo por aí que vão desviar 12 milhões de votos de Jair Bolsonaro. Se a gente for apurar cada boato, se cada papo de botequim, se cada conversa em táxi tiver que virar uma investigação, a gente está perdido. Né? Vamos contar quantos boatos já houve na história do Brasil, quantos agora estão rolando aí pela cidade, aí pelas esquinas de São Paulo, pelas esquinas do Rio. Brasília não tem esquina, né? Mas com a boataria está rolando. Então, assim, a gente não pode transformar paranoia em investigação, porque senão vamos ter que investigar cada conversa de botequim. A gente vai envolver a máquina pública brasileira, isso vai gerar um gasto absurdo para isso. Então não tem prova. Como 12 milhões? Como assim? Repito, as urnas eletrônicas, elas são estanques, elas são caixas fechadas, elas não são ligadas à internet. E o resultado delas, de cada urna, é apurado publicamente após cada eleição. Quando termina a eleição, os resultados são colocados na porta de cada sessão eleitoral, são entregues aos representantes de partidos, então são somados. Aí sim, são somados. E esta soma, se estiver errada, se houver algum desvio, algum programa de computador para desviar essa soma, tudo isso pode ser facilmente desmascarado com uma máquina de calcular. Mas enfim, vamos lá. É mais um capítulo. O problema não é vazamento de informação. Se cada vazamento de informação sigilosa fosse ser apurado, a gente também só ia fazer isso. O pessoal da Lava Jato ia estar preso todo. Procuradores, Sérgio Moro, todo mundo que vazou informação, isso vaza muita informação. O problema é o teor, é a utilização que o presidente Jair Bolsonaro deu a esse vazamento. Então, uma investigação que comprova que houve invasão aos sistemas do TSE. Isso é público e notório, todo mundo sabe disso. E a investigação é sobre isso. Aí o presidente divulga isso, dando a entender, forçando a barra, dizendo que houve invasão no processo de votação, de apuração. Isso não houve, não teria como haver. Você pode invadir o site do TSE, pode brincar, pode transformar as batas dos ministros em fantasia de baiana, pode fazer o que quiser, mas isso não afeta a urna, porque as urnas não são ligadas ao sistema. Não adianta. E essa forçada de barra do presidente Jair Bolsonaro é isso que irritou o Tribunal Superior Eleitoral, é isso que está sendo investigado. É menos o vazamento em si e mais um crime, que é o vazamento, e principalmente a utilização que esse vazamento foi feito. A informação divulgada pelo presidente Jair Bolsonaro está errada. Não houve esse vazamento, esta invasão do sistema do Tribunal Superior Eleitoral não atingiu o processo de votação, não chegou nas urnas, como a própria Polícia Federal deixa claro neste inquérito que o presidente vazou de forma incorreta. É isso, Elisa. Molica, no total são então 4 inquéritos no STF com o nome do presidente da República. Na sua opinião, esse cenário pode trazer uma instabilidade política para a gestão de Jair Bolsonaro? Já chegou, né? E não é só instabilidade política, é instabilidade econômica também. A gente está vendo aí, a Bolsa voltou a cair, o dólar não para de subir, o dólar não cai desse patamar de R$ 5,15, porque isso gera insegurança na sociedade, gera insegurança em todo mundo. Continua o presidente ameaçando com a não possibilidade de eleição no ano que vem. Ele continua falando isso, fala aí que o Exército é poder moderador, as Forças Armadas são poder moderador, algo que só existiu na Constituição do Império, que era um poder discriminatório, era um poder discricionário que o imperador tinha, até para dissolver a Assembleia Nacional.
Então, o presidente, cada ameaça que ele faz, gera insegurança. E isso afeta não apenas a questão política, não afeta apenas as questões judiciárias, afeta a economia, afeta a vida de cada um de nós. O problema já está criado. E o presidente continua botando gasolina na fogueira, aí o Supremo responde. É uma contraposição. É a lógica do equilíbrio entre os poderes. Elisa. 9 horas em ponto, vou trazer aqui o próximo assunto. Molica, você deve ter acompanhado com a gente aqui na programação da CNN, que nós entrevistamos há pouco o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, que ontem prestou depoimento na CPI da pandemia. Tanto na CPI quanto aqui na entrevista para nós, na CNN Brasil, o deputado negou qualquer relação com a negociação da vacina Covaxin. A sessão com o Ricardo Barros foi encerrada muito antes do esperado. E o líder do governo na Câmara deve retornar à comissão na condição de convocado. O depoimento de Barros no Senado foi marcado por algumas confusões e você vai ver agora. O deputado Luiz Miranda relata uma conversa que teve com o presidente que nunca foi confirmada de outra parte no seu conteúdo. Então, o que nós temos é uma fala do Luiz Miranda. Por que citou Ricardo Barros? Porque eles levaram a minha fotografia para o presidente, né? É óbvio isso. Então, eu quero deixar claro aos senhores senadores que trata-se de um mal entendido. Nunca tratei de Covaxin, já afirmei isso várias vezes, em nenhum momento tratei qualquer assunto relativo à venda da Covaxin. Eu quero lembrar aos senhores senadores que o mundo inteiro quer comprar vacinas. O mundo inteiro quer comprar vacinas. E eu espero que essa CPI traga bons resultados para o Brasil, produza um efeito positivo para o Brasil, porque o negativo já produziu muito. Afastou muitas empresas interessadas em vender vacina no Brasil que não se interessam isso mais. Não é verdade. Isso não dá. Estou sendo atacado na CPI desta forma porque sou o líder do governo. Eles não vão achar que vão me colocar numa cadeira, continuar repetindo tantas inverdades, tantas narrativas sem consistência e que eu vou assisti-los falar. Então eles vão se preparar melhor e eu vou também. Vai ser ótima vai dar uma boa audiência. E aí, Fernando Molica, será que vai dar uma boa audiência, como disse o deputado Ricardo Barros? E como você avalia a postura do deputado, a postura dos senadores e por que, afinal, teve tanta confusão na sessão de ontem? Pois é, vai dar audiência, né? Até separar o saco de pipocas lá para ficar vendo a sessão, a volta de Ricardo Barros à CPI. Eu ontem perguntei, eu até conversei ontem com integrantes da CPI, parlamentares de um modo geral, porque o clima bélico me espantou um pouco, porque mesmo no Congresso Nacional, mesmo adversários políticos, tem alguma relação de civilidade, porque afinal de contas todos que estão ali foram eleitos pela população, têm legitimidade para atuar tanto na Câmara quanto no Senado. Aquela situação tensa, bélica, me espantou. E aí perguntei, o que houve? Entre outros parlamentares, eu conversei com o senador Humberto Costa, que é do PT, da oposição, que integra a CPI. Ele disse que houve ali, os senadores não se conformaram com a postura que ele classificou de agressiva do Ricardo Barros. O Ricardo Barros já chegou de uma maneira muito arrogante na avaliação desse senador, no caso do Humberto Costa, também de outros parlamentares. Ele partiu para a acusação. Quando uma pessoa vai à CPI e ele teve a prerrogativa de ir como convidado, que foi um pedido do presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele, nessa avaliação, ele deveria ter ido de uma maneira mais tranquila, para responder a perguntas. Mas ele partiu para a agressão, ele partiu para a resposta, ele partiu para o ataque. Né? Quando ele fala na história que a CPI complicou a compra de vacinas, que os laboratórios não querem mais vender vacinas para o Brasil, quem não quis, os senadores lembraram, quem não quis comprar vacina lá no início foi o governo, que demorou tanto para responder para a Pfizer. O próprio Ricardo Barros, em outubro do ano passado, ele promoveu uma discussão na Câmara sobre imunidade de rebanho. Ele chegou a defender a imunidade de rebanho, aquela história de deixar todo mundo se contaminar para que as pessoas ganhassem imunidade em relação ao vírus. Então, isso foi levantado, isso criou esse clima mais agressivo e entornou o caldo de vez, e a próxima sessão, com a presença dele, promete ser animadíssima. Elisa. Se promete ser animadíssima, na sua opinião, Fernando Molica,
Como será, hein, a posição, então, de convidado para convocado? Isso deve mudar em algo a postura do deputado? Ele mesmo já afirmou que não, que será a mesma pessoa, independentemente do termo aí de convidado para convocado. Bem, a gente viu agora, nessa entrevista há pouco, aqui na CNN, que ele manteve, ele até radicalizou esse discurso, ele falou, enfim, que vai manter essa posição, que vai procurar descaracterizar, para procurar mostrar que a CPI está errada. Por outro lado, a própria CPI diz que tem documentos, tem provas, tem mais informações que comprometeriam Ricardo Barros, informações que mostrariam que ele efetivamente participou das negociações para a compra da Covaxin, que ele não atuou apenas como um deputado federal, não atuou apenas como líder do governo, mas na avaliação de integrantes da CPI, ele atuou como um facilitador, como um interessado naquela venda de vacinas. Enfim, a CPI tem documentos, a CPI tem informações e promete que essa próxima sessão, Ricardo Barros vai ser muito mais questionado e vai ser confrontado com depoimentos. Não será apenas uma simples guerra de versões que são faladas, mas assim na lógica de documentos, na lógica de provas. Vamos conferir. E a CPI acabou ganhando um novo gás com essa história toda, né? Elisa. Fernando Molica, que semana, hein? Que terminou com uma sexta-feira 13. Então, só lhe desejo bom fim de semana, bom descanso. E na segunda-feira estaremos aqui novamente. Obrigado, bom fim de semana para você, para todo mundo. Até lá. E vamos lá, vamos que a sexta-feira mal começou. Tchau. Importante sempre lembrar para você que nos acompanha diariamente que as opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.